Bem, meus amigos, bem-vindos ao Bate-Papo Ilumina, essa nossa conversa sobre os grandes problemas do setor elétrico brasileiro. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que é muito importante, que é justamente a nossa base de recursos naturais. Essa base ela é importante porque é justamente sobre essa base, é que nós vamos construir um novo setor elétrico brasileiro, né? Que se baseia, na verdade, ela é uma pergunta bem simples, né? É a seguinte, olha só, nós vamos obter energia elétrica a partir do quê? A partir da energia eólica, a partir da energia solar, a partir da energia hidráulica, ou do nuclear, ou dos combustíveis fósseis, enfim. A nossa energia hidráulica, ela vai vir da onde? Então, essa é uma questão primeira na discussão sobre um setor, sobre o setor elétrico em qualquer parte do mundo, né? Então, hoje eu gostaria de discutir com vocês exatamente essa questão. Qual é a nossa base de sustentação hoje? Ou qual seria a nossa base de sustentação elétrica nas próximas décadas, né? Qual seria isso? Isso não é uma questão que está respondida. Essa é uma questão que está em aberto, não só aqui, né, no caso do setor elétrico brasileiro, mas também no setor elétrico no mundo inteiro. Essa questão nós vamos desenvolver aqui, nós vamos nos basear, ou eu vou me basear, num texto que eu coloquei à disposição de vocês, no blog Infopetro, né, do Grupo de Economia da Energia, né, do Instituto de Economia da UFRJ, mas também que esse texto ele se encontra também no site do Instituto Ilumina, né? É um texto justamente discutindo os elementos cruciais para a reestruturação do setor elétrico brasileiro. E sem dúvida que entre esses elementos, a base de sustentação é o elemento mais importante, o elemento fundamental a partir do qual todas as outras questões se derivam, né? Na verdade, a partir dessa base, definida essa base, é que você vai definir as soluções técnicas, as soluções econômicas, as soluções organizacionais, as soluções regulatórias, políticas, enfim, tudo mais. Então, é o início da discussão, né? Aquele primeiro esboço que é fundamental para a gente ter uma ideia do que vai vir dali em diante, né? O que eu estou chamando dessa base de sustentação, né? A base de sustentação é isso, é justamente essa base de recursos naturais. Ela é importante porque a partir dessa base é que se origina aquele fluxo que vai percorrer todo o sistema elétrico, que vai passar pela geração, pela transmissão, pela distribuição, até chegar no consumidor final, onde essa energia vai ser utilizada lá nos equipamentos que esse consumidor final ele detém, né? Então, na verdade, ela é a origem de tudo, né? Essa base dali que origina toda a cadeia elétrica. Então, ela é fundamental na definição dessa cadeia elétrica. E ali, nessa base, tem um atributo que é um atributo fundamental e que hoje, em particular, é um atributo essencial, decisivo na discussão sobre toda a reestruturação do setor elétrico, tanto no Brasil quanto no mundo. Qual é a natureza dessa base, né? Das energias, dos combustíveis que compõem essa base? E principalmente no que diz respeito, são estoques ou são fluxos? O que eu quero dizer? Estoque, por exemplo, estoque é combustível fóssil, carvão, gás natural, derivados de petróleo, isso são estoques. São fluxos, por exemplo, energia eólica, energia do vento, é fluxo, energia solar, é fluxo, energia hidráulica, é fluxo. Por que é importante essa diferença? Por que isso é fundamental, né? Por que isso é essencial? É essencial pelo seguinte, pessoal, olha só, quando eu tenho uma base que é feita de estoques de combustíveis fósseis, carvão, gás, derivados do petróleo, o que caracteriza essa base?
Em termos de disponibilidade, é uma grande regularidade, é uma grande estabilidade. Ou seja, é uma base que ela é sólida, ela é uma base que é regular, no seguinte sentido, em termos da disponibilidade, eu tenho essa base, eu tenho essa energia quando eu quiser. Então, se eu tenho uma base que é composta de carvão, quando eu quero gerar a eletricidade, na hora que eu quiser, no instante que eu quiser, eu simplesmente vou lá, pego esse carvão, queimo esse carvão e tenho a energia que eu desejo. Então vocês notem que o que acontece? Eu tenho um grande controle sobre essa disponibilidade. Agora imagina o caso contrário. O caso nós temos uma base de sustentação que se baseia em energia eólica, por exemplo, na energia dos ventos. Então quando eu quero gerar, é preciso que aconteça o quê? Que esteja ventando. Pode acontecer que quando eu quiser gerar, simplesmente não está ventando. Ou quando está ventando, eu não preciso da energia. Ou seja, eu não tenho o controle sobre essa fonte, sobre a disponibilidade dessa fonte. Então, eu não tenho um controle sobre a disponibilidade da energia eólica, ou sobre a energia solar, ou nem mesmo sobre a energia hidráulica, né? A energia da água. Né? Por quê? Porque essa energia que, na verdade, eu tenho, né, nos rios e nas quedas da água, essa energia depende do quê? Do limite da chuva. Se chove mais, eu tenho uma disponibilidade maior. Se chove menos, eu tenho uma disponibilidade menor. Enfim, o que eu estou chamando a atenção é que essa é a diferença básica, né? Se eu tenho uma base de sustentação de combustíveis fósseis, essa base ela é uma base regular, é uma base estável. Se eu tenho uma base que é composta essencialmente de energias renováveis, fluxos, eu tenho uma base que é irregular, que ela é instável. Então, qual é a necessidade nesse caso, quando eu tenho uma base de sustentação desse tipo? É que é necessário regularizar. Que é necessário, então, eu estabilizar essa base. Né? E como é que eu faço isso? Né? Quando eu tenho uma base de combustíveis fósseis, é simples. É uma base de sustentação estável, regular, eu tenho um grande controle sobre a disponibilidade dela. Agora, quando eu tenho uma base de sustentação que são de energias renováveis, aí eu tenho um problema. Como é que eu regularizo essa base? Como é que eu estabilizo essa base? O que eu faço quando não venta? O que eu faço quando não faz sol? O que eu faço quando chove muito pouco, em períodos de seca, que são períodos terríveis? O que eu faço então? Bom, aí que vem a questão. É que eu preciso regularizar isso. Como é que eu posso regularizar isso? Como é que eu posso estabilizar essa base? Olha, eu posso estabilizar usando a própria fonte. Por exemplo, o que significa isso? Imagina no caso da água. Né? Eu uso o quê? Eu uso os reservatórios. Eu estoco essa forma, essa energia. Né? Então, se eu tiver um período onde eu tenho um período hidrológico de chuvas, onde chove muito mais do que eu preciso, eu simplesmente armazeno essa água para eu utilizar quando vier um período onde essa chuva não é tão generosa. Não é isso? Então, a estocagem da fonte é um recurso para eu regularizar essa base. Então, se eu tenho uma base de energia renovável, a primeira questão, bom, como é que eu regularizo? Não, utiliza reservatório. Reservatório é uma boa maneira, né, estocar justamente aquelas fontes que você pode estocar. Né? Outra maneira de você tentar regularizar fontes como essa é você jogar com aquilo que a gente chama da diversidade espacial, da diversidade climática, da diversidade geográfica. Você imagina o seguinte: se eu tiver sistemas que cobrem áreas muito extensas, muito grandes, eu imagino o seguinte, que se eu precisar de energia, e a minha fonte básica é a energia eólica, eu posso imaginar que algum lugar vai estar ventando. Né?
Então, o meu sistema, em algum lugar dessa área enorme que eu controlo, vai estar ventando. A mesma coisa faz, em termos de sol, sim, em algum lugar vai estar se fazendo sol. E eu vou lá buscar justamente essa energia solar. Na verdade, a nossa experiência, a experiência brasileira, ela tem presente muito isso, né? Energia hidráulica é a nossa base de sustentação, nós temos nossos reservatórios, esses reservatórios cobrem, né, grandes áreas, está distribuídas ao longo do Brasil, e tem essa questão da diversidade, essa coisa que nós brasileiros usamos bem. Pode não estar chovendo no sul do país, mas pode estar chovendo no sudeste ou no norte. Enfim, existe uma diversidade que nós temos os reservatórios, uma grande caixa d'água, e em algum lugar, evidentemente, está chovendo. Então, jogar com a diversidade é uma maneira de você regularizar uma base de sustentação baseada em energias renováveis, né? Uma outra coisa que se pode fazer também é simplesmente usar os combustíveis fósseis. Mas não mais esses combustíveis fósseis usados lá na base da sustentação, mas usados para regularizar. Ou seja, eu pego um combustível fóssil, gás, por exemplo, ou carvão, eu tenho uma central térmica flexível, que é uma central que entra com rapidez, de tal maneira, se parar de ventar, o que acontece? Essa central ela entra rapidamente e ela cobre a falta do vento, ou a falta do sol, ou a falta de chuva. Enfim, essa é uma maneira de regularizar. Então, quando a gente pensa em termos de base de sustentação, a gente teria o seguinte: a gente teria uma base de sustentação primária, que seria aquela base que segura, que seriam aquelas fontes que são insumos de energia, né, que são insumos para geração, essa base primária, e nós teríamos uma base secundária, que seria justamente aqueles recursos para que você pudesse fazer a regularização. Não é isso? Uma base de sustentação primária de combustíveis fósseis, como ela é uma base regular, como ela é uma base estável, ela não necessita dessa base secundária de regularização. Ao passo que uma base de energias renováveis, sim, essa base ela demanda uma regularização, ela demanda uma base secundária justamente para regularizar, né? Você pode imaginar assim, que na verdade é aquela história, né, que você tem um combustível fóssil, aquele cimento, né, que é um cimento maravilhoso, quando você coloca ele fica lisinho, ele fica ótimo, você não precisa nem acertar nada, é estável, é regular, é certinho, né? Já uma base de regularização, uma base de sustentação, né, que é uma base baseada em energias renováveis, né, essa é uma base que não, é aquele cimento bastante irregular e você tem que colocar aquele embolsozinho para acertar, para deixar ele plano, para ele deixar certinho, né? Então, você vê que a base ela é fundamental, porque uma base de combustíveis fósseis morreu ali nos combustíveis fósseis. Base de sustentação, que é uma base de sustentação de renováveis, já demanda uma série de outras soluções justamente para regularizar essa base. Então, na verdade, quando a gente está falando sobre base de sustentação, o que a gente está falando é exatamente sobre isso, né? Então, hoje, como é que essa questão ela se coloca, ela aparece? Primeiro, quando a gente imagina no setor elétrico no mundo, né? O setor elétrico no mundo, ele foi criado, ele se desenvolveu baseado numa base de sustentação de combustíveis fósseis, né? Portanto, uma base regular, uma base estável, né? Certinha. Então, uma base sobre esses aspectos fácil de você gerenciar. Então, essa base do setor elétrico no mundo, a partir do momento quando surge a questão da mudança climática, a questão da necessidade de mitigar os efeitos econômicos, sociais da mudança climática e, portanto, a necessidade de você reduzir o aquecimento global, portanto, reduzir as emissões de CO2 e que acaba batendo lá a redução do uso dos combustíveis fósseis. Então, o que aconteceu? Isso interditou concretamente o uso daquela base de sustentação que o setor elétrico no mundo rodava. Rodava em cima do quê? Em cima dos combustíveis fósseis. Ponto. Quando você entra com as renováveis, e começa a entrar com as renováveis, na base de sustentação primária,
Aí você, bom, e aí, como é que vai fazer? Como é que vai regularizar essa história, né? Então, no início, qual é a questão que você coloca? Bom, eu tenho aqui as térmicas, que estão operando aqui na base, que estão operando aqui na sustentação primária, eu vou pegar essas térmicas e vou começar a utilizá-las justamente para fazer a regularização das renováveis. É o que eu tenho, vamos nessa. Não foi uma solução. Se você pega o caso alemão, você vê claramente que não roda dessa maneira. Aqueles elementos que estão desenhados para operar na base de sustentação primária, quando eles vão para atuar na base de sustentação secundária, ali na regularização, eles têm problemas, né? Afinal, essas térmicas, elas foram pensadas para operar na base, para operar o tempo inteiro, para operar com economia de escala. Quando você tira essa central daqui e bota ela para desempenhar um outro papel, o que acontece? Você passa a ter problemas técnicos e, evidentemente, problemas econômicos, né? Ela deixa, a economicidade dela simplesmente vai para a cucuia. Então, essa solução, vamos enfiar renovável, e aqui a gente pega as térmicas que a gente já tem e tenta fazer o jogo, capotou, não funciona. Perfeito? Então, você precisa de outras térmicas, de térmicas flexíveis, de térmicas que são imaginadas justamente para fazer esse tipo de cobertura da base, né? E, então, é essa que é a questão que está colocada. Mas, evidentemente, quando se imagina em termos de longo prazo a solução, o que se coloca é a necessidade de se avançar exatamente na estocagem, né? Você não vai conseguir estabilizar essa base de energia renovável, no caso dos países desenvolvidos, se você não tiver o avanço na tecnologia de estocagem. Se você não puder estocar, você não consegue, pelo menos em termos econômicos, a questão ela se torna muito, muito difícil, né? Ela não é uma questão que é uma questão simples. Então é chave o avanço na tecnologia de estocagem nos países desenvolvidos para que você possa avançar no caso das energias renováveis, pelo menos em termos econômicos, concretamente, né? Então eu acho que isso que está colocado, né? É claro que existe a possibilidade também de você entrar na base de sustentação primária, no caso dos países desenvolvidos, com a energia nuclear, mas, no entanto, isso vai variar muito de país para país, né? Você pode imaginar construir uma central termonuclear na Inglaterra e ao passo que na Alemanha não, né? Mantém centrais térmicas na França e, por exemplo, na Itália não. Enfim, são soluções institucionais que não são tão simples, mas eu diria o seguinte: quando você imagina no longo prazo uma solução europeia, sem dúvida você imagina uma base de sustentação, no caso americano, né? Falando em termos de países desenvolvidos, né? Quando você imagina uma solução de longo prazo, o que você imagina? Você imagina uma base de sustentação primária, essencialmente feita de energias renováveis, eólica e solar, basicamente. Nessa base de sustentação primária, a presença maior ou menor da energia nuclear, na medida em que a energia nuclear ela é uma energia que não emite, né? É um combustível que não emite CO2, né? Então ele não tem impactos. A energia nuclear não tem impacto sobre o aquecimento global, sobre a mudança climática, né? Então, digamos que ela é uma energia adequada a esse tipo de estratégia de redução de emissão de CO2. Então, uma base composta por renováveis, por nuclear, e uma regularização, uma base secundária, feita essencialmente por algum tipo de estocagem. Né? Hoje o que você está colocado na mesa é, evidentemente, baterias, né? É o que está colocado na mesa, baterias. Fora isso, em grandes volumes, o que tem são as energias, as centrais hidrelétricas que a gente chama de reversíveis, né? Ventou, gera energia elétrica, coloca numa bomba, bombeia essa água para cima de um morro,
Lá você coloca isso numa caixa d'água, num reservatório qualquer, e quando você precisar dessa energia, você joga essa água para descer o morro, né? Bota lá embaixo uma turbinazinha e você obtém a energia na hora que você quiser. É isso que a gente chama de reversível, mas isso aí depende muito de você ter água, ter um morro, enfim, é uma questão que é muito específica e varia muito de país para país. Então o que se tem mesmo para todo mundo é a bateria, né? Mas não para grandes volumes, etc. É uma questão ainda bastante em aberto, o jogo está sendo bastante jogado. Mas o avanço desse jogo vai ser decisivo para você regularizar a sua base de renováveis, né? Agora, é claro que os combustíveis fósseis eles têm um papel, mas eu acho que é um papel na transição, que é um papel que vai tendendo a ser cada vez menor, né? Se você tem uma política, que é uma política de enfrentamento da mudança climática, do aquecimento global, portanto, de redução de combustíveis fósseis, é claro que o papel das energias dos fósseis, né, tende a ir ficando cada vez menor, reduzindo. Então, a tendência é você ir caminhando para uma certa irrelevância. Então, quando você pensa em termos de países desenvolvidos, você teria essa situação, né? Você teria uma base de sustentação primária, energia renovável e nuclear, e uma base de regularização, uma base secundária, feita basicamente de tecnologias de estocagem, né, e um pouco de combustíveis fósseis. Esse é o quadro quando você olha um quadro em transição no Brasil, né? Mas nota que você está mudando a base com todos os desafios que estão envolvidos nisso. Quando a gente pensa no caso brasileiro, na verdade nós também temos uma mudança de base de sustentação, né? A nossa base de sustentação essencial, ela era baseada em energia renovável, leia-se energia hidráulica. A nossa base secundária, nós fazíamos a regularização disso através dos reservatórios. Essa era a base secundária fundamental eram os reservatórios, e tínhamos um pouco de térmicas para fazer ali uma regularização na margem. Na medida em que essa base ela foi se fragilizando, e se fragilizou, na verdade, por uma razão bastante simples, que os reservatórios, a nossa capacidade de regularização ela foi se reduzindo, ou porque nós não conseguíamos construir mais reservatórios por restrições econômicas, por restrições políticas, por restrições ambientais, etc. Então nós não conseguimos construir mais reservatórios, então nossa capacidade, né, de regularização, de estocagem foi se reduzindo, por um lado. Por outro lado, o crescimento da demanda, né? A demanda cresceu e nós não conseguimos acompanhar, né? É até mesmo discutível imaginar que nós seríamos capazes de acompanhar, né, esse crescimento da demanda, mesmo sem restrições, seria bastante complicado. Mas independentemente da razão, o que a gente tem de concreto é isso. Nossos reservatórios se reduziram, né? Então a nossa base de sustentação, ela foi se fragilizando, ela foi se desmanchando, né? Isso é um fato real, concreto, e a gente tem que partir para uma nova base. E aí, a questão que se coloca é o seguinte, nós vamos partir para uma nova base de sustentação, baseado em quê? Né? Tendo em perspectiva o quê? E eu acho que não tem muito o que discutir. A nossa perspectiva é o que está acontecendo no setor elétrico no mundo, né? Nós não vamos criar um setor elétrico nosso completamente diferente do mundo. Isso não tem a menor possibilidade. Nós vamos criar um setor elétrico seguindo aqueles padrões básicos do setor elétrico que você tem no mundo. Então nós vamos ter que criar uma nova base de sustentação, né? Então se a gente formula o problema em termos brasileiros, né? Como é que se formula a partir do que está acontecendo lá fora? Então vamos imaginar, tá certo. Então nós temos uma base, pensar que a gente poderia ter uma base de eólica e solar, entrar fortemente uma base de renováveis, né? Eu acho que podemos imaginar isso? Sim, vamos imaginar que isso aconteça. Então isso ia demandar uma regularização, né? Como é que nós iríamos fazer a regularização dessas energias renováveis, né?
Eu acho que aí é que está, eu acho a nossa grande vantagem enorme que a gente tem, é que a gente tem uma capacidade de estocagem que ninguém tem, né? Enquanto a gente colocou que a questão dos países desenvolvidos, você está correndo atrás disso, no nosso caso não. No nosso caso a gente tem essa base de regularização secundárias que são os reservatórios, né? Então a gente teria uma base de sustentação, eu acho que uma sustentação secundária baseada nos reservatórios, uma base de sustentação primária, né, para segurar o tranco, baseado em renováveis. Eu acho que esse seria o nosso jogo essencial. Se a gente fosse imaginar um jogo basicão nosso, seria isso: apostar fortemente nas nossas renováveis, solar, eólica, e apostar fortemente nos nossos reservatórios, na nossa grande bateria, né, que é o que a gente tem. Então essa é uma grande vantagem. Então, quando a gente imaginar uma base de sustentação para o setor elétrico brasileiro, essa base, evidentemente, tinha que girar, eu acho que em torno desses dois elementos: as renováveis e os reservatórios. E aí, para compor esse quadro, para fortalecer, para estabilizar essa base, sem dúvida eu acho que tem um espaço sim para o nuclear, entrando na base de sustentação primária, e a partir do momento em que ele entra na base de sustentação primária, ele que tem uma coisa fundamental no caso brasileiro, que é você desanuviar, né, as pressões em cima dos reservatórios e recuperando a sua capacidade dos seus reservatórios, segurando isso, gerando na base, gerando direto. Eu acho que, evidentemente, toda energia renovável, solar e eólica que vai entrando, ela também vai permitindo que você vá recuperando a capacidade dos reservatórios. E, finalmente, sem dúvida, no caso brasileiro, você tem um papel ainda para os combustíveis fósseis, né? E eu acho que essa transição, todo o jogo, ele é feito justamente para você recuperar a capacidade de regularização dos seus reservatórios que já estão ali, né? Você tem uma capacidade de regularização, de estocagem, que é mais de 40% da capacidade da carga, né? Da demanda. Eu acho que não tem nenhum país no mundo que tenha uma capacidade de estocagem desse tamanho nos reservatórios que a gente tem e, acima de tudo, uma capacidade de estocagem integrada, interconectada, toda ela no mesmo sistema. Isso é muito mamão com açúcar, né? Você achar que isso é pouca coisa é ter uma visão modesta, um pouco medíocre sobre quais são as perspectivas do setor elétrico brasileiro. Elas são boas nesse sentido. Então, dentro de um jogo como esse, eu acho que a gente teria muito boas possibilidades para avançar. Então, quando a gente pensa em termos de vamos desenhar aquele elemento básico, como é que a gente ia construir um setor elétrico brasileiro novo, né? Olha, cara, sem dúvida, dá para ser renovável usando muito os nossos reservatórios. Esse é o nosso mote principal. E depois compondo com nuclear, compondo com combustíveis fósseis, numa transição que realmente a gente poderia estar muito bem colocado nessa fita, né? Então, eu diria que essa é a discussão básica sobre a base de sustentação, né? Quando a gente imagina essa discussão, tá bom, então essa aí é a coisa fundamental, a definição da base de sustentação, mas como é que está a discussão? Qual é a proposta que a gente tem na mesa? Aí eu acho que existe uma grande distância entre as propostas que a gente tem na mesa e esse tipo de discussão. Sendo que eu acho que a discussão fundamental é essa discussão sobre a base de sustentação. O que a gente tem na mesa? A gente tem, vamos ampliar o mercado livre, né? Vamos fazer a coisa de tal forma que você vai poder comprar energia de quem você quiser no seu celular, e vamos privatizar a empresa, a grande empresa que é a Eletrobras, que é a grande empresa elétrica que nós temos. Bom, essas são as duas propostas. Aí eu acho que realmente a gente tem que conversar seriamente sobre isso, que é o seguinte: em primeiro lugar, quando a gente está discutindo base de sustentação, a gente está discutindo um problema estrutural e um problema estrutural bastante pesado. Nós não estamos discutindo problemas conjunturais. É um problema estrutural e um problema de estrutura de fundação, de fundamento.
Não é simplesmente problema em uma coluna ou um problema simplesmente numa parede, né, de sustentação. Não, é um problema na fundação do prédio. É um problema estrutural, não é um problema conjuntural. E é um problema estrutural que é um problema, na essência, um problema de política energética básica. Por que ela é básica? Porque ela envolve a primeira questão, que é a questão da dotação dos recursos naturais. Então, é sobre essa questão fundamental que eu estou discutindo. Eu não estou conversando assim sobre qual é a melhor estrutura de mercado para garantir a eficiência alocativa, a eficiência produtiva, qual o melhor marco regulatório, qual a melhor maneira de você gerir o risco hidráulico ou qualquer risco dentro do setor. Não é isso, gente. Essa questão da base, ela precede todas essas questões. Dependendo de como nós montarmos a nossa base de recurso natural, essas questões elas vão evoluir de maneira completamente diferente. Então, você ficar discutindo assim, o que é melhor? A gente ampliar a concorrência ou a gente diminuir a concorrência? Essa discussão, sem essa discussão básica, que é a qual nós estamos condenados a ter, não vai dar para fugir dessa discussão. Ficar discutindo, se eu amplio o mercado, reduzo o mercado, é como se você ficar discutindo onde é que você bota o sofá da sala, num prédio está caindo. Num prédio que tem fissuras na sua base, que são fissuras graves. E você discutindo, bom, senhores condôminos, como vai ser o regulamento do salão de festa? Você discutindo como é que você vai alugar o salão de festa? Então, esse tipo de discussão. Bom, como é que nós vamos discutir o risco hidrológico? Quando você não definiu, bom, qual vai ser o papel da água na sua base de sustentação? Vai ser o quê? Energia hidráulica de geração, base primária ou não? Ou a água muda de papel e vai fazer o papel na estocagem? Não é mais insumo de geração, está na estocagem. É outro jogo completamente diferente. E você vai discutir o risco hidrológico. Então, é uma falta de senso, uma falta de objetividade em relação à gravidade do momento. A gravidade do momento ela exige uma outra discussão. Não é essa discussão. Essa discussão ela passa a ser pueril, ela passa a ser irrelevante. É necessário a discussão fundamental daquilo que é preciso você decidir nesse momento, né? Então, essa é a característica do debate sobre esses temas. E não casa com a gravidade do momento, não casa com a gravidade do problema, não encaixa. Se você vai para o segundo ponto, que é a privatização da Eletrobras, é evidente que estocagem é a questão chave dentro da evolução do setor elétrico contemporâneo. Quem detiver os estoques, a capacidade que ele vai ter de intervir, de atuar na definição de preço de energia elétrica, é evidente que é enorme. É evidente que é enorme. Quem ficar com o reservatório, fica com a chave da evolução do setor elétrico brasileiro. Né? Você vai poder oferir uma renda hidráulica, que é um beijo na boca, sentar em cima da renda e controlar a evolução do setor. Quer dizer, nenhum Estado nacional vai permitir abrir mão do controle da oferta de um insumo que é essencial para a sociedade. Não existe, gente. Isso não vai acontecer. Por mais tolices e sandices que a gente faça. Vai chegar um momento que você vai... Cara, eu não posso deixar o controle dos estoques estratégicos na mão simplesmente do setor privado para poder o quê? Especular com isso. É evidente que é o mínimo de bom senso, alguém vai falar, não, peraí.
Pode até levar, mas vai ser uma regularização. Vou ter que fazer uma regulamentação pesada em cima disso. E o que acontece? A Eletrobras, que hoje está na mão do Estado, que hoje não está no controle do mercado, está no controle do Estado, ela detém simplesmente 50% da capacidade de estocagem, 44, 45% da capacidade instalada de geração hidrelétrica e 47, 48% das linhas de transmissão. Está no coração dessa discussão. Então, se você imagina uma base de sustentação de renováveis, onde os reservatórios vão desempenhar um papel fundamental, crucial dentro desse jogo, imaginar a privatização da Eletrobras é você abrir mão de um elemento estratégico fundamental na reconstrução do setor elétrico brasileiro. Então, se você imagina tanto a proposta de ampliação de mercado livre, quanto a proposta de privatização da Eletrobras sob a perspectiva de uma discussão de longo prazo, de uma discussão estrutural, de uma construção que passa pela redefinição de uma nova base de sustentação do setor elétrico brasileiro, é claro que as propostas que estão colocadas na mesa, as propostas que vêm do governo, elas não têm estatura, não têm tamanho para enfrentar o problema que está colocado, o problema real e efetivo que está colocado para o setor elétrico brasileiro. Nem no sentido de evitar a catástrofe, de evitar os desastres, mas também no sentido de você construir uma saída, uma grande saída para o setor elétrico brasileiro, que eu acho que é possível, de tal maneira que esse setor elétrico, o setor elétrico brasileiro, essa composição de recursos que a gente tem, tanto de recursos naturais, como toda essa infraestrutura da indústria, né, que nós montamos, e a nossa própria capacitação, acho que técnica, gerencial, a gente pode imaginar que esse setor ele pode ser uma alavanca decisiva, né, para a retomada do desenvolvimento, do crescimento econômico. Né? Nós podemos, o setor elétrico brasileiro, fornecer para o país aquela energia necessária para o desenvolvimento econômico, para o bem-estar da nossa sociedade, do nosso povo. A gente tem condições de fazer isso. O problema é enfrentar os problemas efetivos, né? E não simplesmente esses problemas, essas pautas, que na verdade são pautas individuais. Né? O setor elétrico tem essa característica. O setor elétrico é um setor complexo, é um setor muito difícil, onde é complicado você sair de uma pauta individual, de uma pauta específica e ter uma ideia do conjunto, né? Por isso, às vezes eu falo, é uma Babel, é uma torre de Babel, onde cada um fala a sua língua e onde cada um fala e conta a sua história, a sua narrativa. Né? Você sair para uma linguagem conjunta e para uma narrativa conjunta é um processo muito difícil no setor elétrico. Mas não existe nenhuma possibilidade de sucesso no setor elétrico sem que você faça isso, né? Sem que você consiga sair dessas pautas individuais, dessas pautas que são muito específicas, né? E transforma o setor numa guerra de lobbies, numa disputa que você perde completamente o controle sobre isso. Então, eu diria que, para nós, hoje, o grande desafio é construir uma agenda que seja uma agenda efetiva, uma agenda que seja capaz realmente de você tentar encontrar as soluções dos problemas. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. O que tem na mesa hoje é muito ruim. O que tem na mesa hoje é muito, muito, muito ruim. Está muito longe daquilo que seria necessário. Eu acho que o nosso grande desafio é, no fundo, tirar essas bobagens da mesa e colocar uma grande pauta que seja capaz de mobilizar o setor, que seja capaz de mobilizar aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente tem de mais forte na nossa qualificação, da nossa gente, da nossa capacitação e construir um setor elétrico que realmente é um setor que vale a pena. Eu acho que isso é viável, eu acho que isso é possível, né? Eu ainda continuo acreditando nisso. Bem, meus amigos, um programa
um pouco longo, né? Porque o tema é um tema complexo, um tema difícil, como sempre acontece no setor elétrico, mas eu espero que a gente se encontre num novo programa nas próximas semanas, né? É isso aí, senhores. Nos vemos.